Minha filha, aproxime-se e ouça. Com distração, não com pressa, mas com o coração parado, porque o que eu sou prestes a falar não é para todos. Esta mensagem encontra você porque seu. O espírito está alerta o suficiente para recebê-la. Algo aconteceu hoje que a maioria, as pessoas nunca vão entender completamente. Nem mesmo se souberem disso no noticiário. Até se você ler sobre isso nas manchetes, mesmo se eles discutem sobre isso online, um tribunal caiu num silêncio tão pesado que pressionou contra as paredes, o telhado, o próprio sopro de quem está dentro. Isso não era o silêncio da rotina, não era o silêncio do tédio. Este foi o silêncio que vem quando o destino está trancado no lugar e não pode ser invertido. Minha filha, hoje um juiz não se limitou a anunciar uma sentença. Entregaram um final, não correção. Zem demora, não há chance de tentar novamente. O mais recente, o julgamento foi pronunciado, a morte. E quando essas palavras ecoaram através no tribunal, o próprio tempo parecia parado. As pessoas esperavam o caos. Eles esperavam lágrimas, gritos, colapso. É o que geralmente acontece quando as consequências acabam chegando a uma vida. Mas, em vez disso, aconteceu algo que perturba toda a alma presente. A mulher, de pé no centro de tudo, ele sorriu. Sim, minha filha, ela sorriu. Não há sorriso nervoso, não um quebrado, não um sorriso de alguém em choque. Ele estava calmo, controlava, quase pacífica. E esse sorriso é a chave de tudo. Você deve entender isso, Uia. Deixe-me lhe falar, você retorna não apenas ao momento em que o veredito foi lido, mas em poucas horas levando a isso. O tribunal estava cheio muito antes do início da audiência. Cada banco ocupado. As pessoas estavam sussurrando baixinho. Alguns irritados, alguns medrosos, outros curiosos. Havia aqueles cujas vidas tinham sido diretamente afetadas pelo que essa mulher tinha feito. E havia aqueles que vinham apenas para ver a qual rosto pode pertencer. Um crime. O ar parecia pesado, como se algo invisível já estava presente, observando. Quando as grandes portas de madeira que finalmente ele abriu, a conversa parou instantaneamente. 2 guardas entraram primeiro, firmes, alerta, suas mãos amarradas em torno de pesado correntes. E atrás deles, ele entrou. Suas bonecas estavam amarrados, seus tornozelos acorrentados. Cada passo que dava ecoava contra o piso de mármore, lenta e deliberadamente. Ela não resistiu, ela não briga, ela não abaixou a cabeça. Ela caminhou para a frente como se já tivesse feito isso. Aceitei o resultado muito antes disso. Kegu odia. As pessoas esperavam ver o medo escrito em seu rosto. Eles esperavam constrangimento. Eles estavam esperando arrependimento. Em vez disso, viram compostura. Seus olhos estavam firmes, sua postura em pé. E isso os perturbou mais do que qualquer grito poderia fazer. Porque o medo é compreensível, mas a calma diante da morte coloca pergunta completamente diferente. O juiz se sentou. Advogados arrumaram seus papéis. O júri sentou-se rigidamente, já sabendo o que as provas provariam isso. Este caso não se baseia em especulações. Foi construído sobre uma verdade inegável. As testemunhas foram convocadas uma a uma. Os depoimentos lotaram a sala. Cada palavra, ele descobriu outra camada de dano. Vidas inocentes alteradas. A confiança foi quebrada. Limites violados de maneiras que poderiam nunca será totalmente reparado. Isto não foi um acidente. Não foi um único momento de fraqueza. Isso era um padrão. E os padrões revelam
lealdade. Com o passar das horas, algo virou claro para todos os presentes. A questão não era mais se ela era culpada. Isso foi acertado. A única dúvida que restava era como grave seria o julgamento. E quando chegou a hora, o juiz ele hesita. Sua voz era firme, controlada, final. A sentença foi pronunciada claramente, sem drama, sem emoção, morte. A sala reagiu instantaneamente. Suspiros encheram o ar. Algumas pessoas cobriram a boca. Alguns se afastaram. Alguns deles começaram a chorar. Mas ela não se mexeu. Sua expressão fez, não mude. E então, lentamente e inconfundivelmente, seus lábios curvado para cima. Meu filho, entenda isso. Aquele sorriso não foi coragem. Não era força. Não foi aceitação. Era crença. Uma crença profundamente enraizada no engano. Ela acreditava que ainda era intocável. Durante anos, ela viveu sob a ilusão de que as consequências foram para outros, não para ela. Que ela era eleitos, protegidos, isentos, que a força que ela tinha alinhado, como em Tevelianafenol, momento que nem a própria morte foi, um fim, mas uma porta. Essa crença não veio da noite para o dia. Foi construído lentamente, alimentado por cada compromisso que ele fez. E todo aviso, ela ignorou. A escuridão raramente vem, com o nome de trevas. Vem disfarçado de compreensão, quando ninguém mais te entende. Como controle quando sua vida parecer instável, como um poder quando você se sente pequeno, como um propósito quando você se sente invisível. E uma vez que ele recebe permissão, ele faz, não apressa. Espere um minuto. Cicero. Convencer o coração de que a obediência é fraqueza e rebeldia é liberdade. A mulher não iniciou sua jornada em mal óbvio. Começou com lesões e ele se recusou a curar. Com amargura, ele se recusou a liberar. Com orgulho, que ele disse a ela que não, precisa de correção. Cada pequeno passo parecia justificado no tempo. Cada compromisso parecia administrável. Cada aviso parecia desnecessário. E é assim que a trapaça funciona, meu. Criança, nunca parece perigoso no começo. Que parece ser razoável. No momento em que as portas do tribunal se fecharam, tras dela, ela já havia silenciado consciência há muito tempo. E quando a consciência é silenciada, a destruição parece normal. Você pode se perguntar: por que o céu permitiu isso? Ir tão longe? Por que ela não foi presa antes? Me escute com atenção. Paciência não é permissão. Silêncio não é aprovação. Atraso não é ausência. A cada alma é dada a oportunidade após oportunidade de voltar atrás. Os avisos estão chegando tranquilamente no início. Uma comoção no coração, um sentimento de preocupação, um momento de condenação. Mas quando esses avisos são ignorados, repetidamente, a voz fica mais baixa. Não porque desaparece, mas porque o meu coração para de escutar. E agora, meu filho, é aqui que a mensagem é direcionada a você. Esta história não sendo revelado por curiosidade, não se destina a satisfazer o fascínio com a escuridão. É um espelho de suas ações, mas o processo. Você vive em um mundo cheio de sutil, os compromissos, não do tipo que choca a consciência imediatamente, mas o cara que aos poucos, mudança de alinhamento, ressentimento disfarçado de autorrespeito, silêncio disfarçado de paz, controle disfarçado de responsabilidade, orgulho disfarçado de confiança. A maioria dos momentos decisivos da vida não anuncie-se em voz alta. Acontecem em momentos de silêncio, em
pensamentos que você entretém, nas verdades que você evita, nos limites que ajuste devagar. E o inimigo não precisa de você. Destrua sua vida de uma forma dramática. Espere 1 minuto. Ele só precisa que você se desvie. Derivado de oração vem da humildade. Deriva da prestação de contas. Deriva da verdade. A deriva parece inofensiva. Drift se sente confortável, mas a deriva sempre leva a algum lugar. A mulher naquele tribunal foi desviada por anos. Toda vez que um aviso surgia dentro dela, ela o empurrou para baixo. Toda vez que a verdade, ele ligou, ela o ignorou. Até que um dia, a verdade parou de chamar. E a essa altura, o caminho já estava traçado. Estou falando com você agora, porque o coração ainda é sensível, porque a convicção ainda sussurra, porque a humildade ainda tem espaço para crescer. Essa mensagem não é medo, é proteção, é a intervenção. Não confunda conforto com segurança. Não confunda aprovação com verdade. Não confunda sucesso com alinhamento. Quando algo dentro de você sente instabilidade, em pausa. Quando algo te pede para se comprometer, sua integridade de um passo atrás. Quando algo que alimenta seu ego, mas drena seu paz a questão. Estes não são os obstáculos. Estas são as salvaguardas. Você não foi criado para ver o quão perto você pode entrar na escuridão sem Kindle. Você foi criado para andar na clareza, escolher a verdade de boa vontade, para se manter alinhado mesmo quando custa alguma coisa. E este é apenas o princípio do que deve ser revelado, porque a razão pela qual ela sorriu, a voz em que ela acreditava, e o que aconteceu depois que o veredicto foi proferido, é muito mais escuro, muito mais próximo e muito mais relevante para a sua vida do que você pensa. Meu filho, agora que você entende o que, implantado naquele tribunal, devo tomar você além do que os olhos humanos podiam ver. Porque a parte mais perigosa disso, a história não aconteceu em a testemunha, de pé, nem foi dito pelo juiz. Aconteceu dentro dela. Aconteceu em o invisível e explica tudo. Quando essa sentença foi proferida e o quarto explodiu em choque, seu sorriso não era dirigida ao juiz, nem ao júri, nem para as pessoas cujas vidas ela teve despedaçado. Seus olhos estavam fixos em outro lugar, em algum lugar invisível, em algum lugar familiar para ela, porque naquele momento, uma voz se levantou dentro dela, a mesma voz que ouvira há anos, sussurrando a mesma mentira que eu tinha. Ele sempre sussurrava: este não é o fim. Você ainda é minha. Muito antes dela. Já esteve diante de um juiz, ela tinha já dei lealdade a alguma coisa. Invisível, não em um ritual dramático como os filmes. Tire uma foto dele. Não em um momento repentino, mas através da repetida rendição dela. Will, ao escolher o controle sobre humildade, escolhendo o poder sobre a verdade, escolhendo o segredo sobre responsabilidade. Ela começou a acreditar que estava protegida porque as consequências não vieram imediatamente. Toda vez que eu cruzava uma linha e nada aconteceu, sua confiança cresceu. Every time, ela se machucou e fugiu da exposição. Mas as licenças estão se acumulando. Você pode não reconhecer-los como perigosos no momento. Isso é intencional. Se a escuridão parecesse destruição de o começo, ninguém seguiria. Eleveste sabedoria como independente, como autoproteção, como destino. A mulher, naquele tribunal, acreditava que ela vivia com coragem. Na verdade, ela foi desistindo aos poucos sua liberdade. E no momento em que ele percebeu algo, eu estava errado. Ela não sabia mais como vira-te.
Minha filha, por isso falo para você agora, porque o seu caminho não é lacrado. Seu coração não está endurecido. Sua consciência ainda está respondendo. Você ainda faz uma pausa quando algo sente off. Você ainda sente aquele empurrão silencioso quando mudanças de alinhamento. E esse empurrão não é fraqueza, é proteção. Não o silencie. Toda vez que você ignora a convicção, torna-se mais silenciosa. Toda vez que você justifica o compromisso, fica mais fácil. Toda vez que você escolhe o conforto ao invés, é verdade que o alinhamento está enfraquecendo. Mas toda vez que você faz uma pausa, ouça e ajuste-se. A clareza é fortalecida. Você não está sendo chamado para viver com medo. Deus, você está sendo chamado para viver em consciência da direção. Você não está sendo observado judiciosamente. Você está sendo guiado com cuidado. Mulher que você ouviu falar hoje não faltou inteligência, faltou humildade, não lhe faltou uma oportunidade, faltou rendição, não lhe faltou força, faltou-lhe a verdade. E agora devo te dizer uma coisa importante. Minha filha, a mais arrepiante parte dessa história não é o veredicto, é o que ela esperava que acontecesse. Dupois, ela acreditava que algo iria intervir. Ela acreditava que algo iria resgatá-la. Ela acreditava que algo se levantaria sobre ela. Não, nada fez. A força em que confiava abandonou-a no momento em que sua utilidade feito. É assim que a escuridão opera. A lealdade é unilateral. O sacrifício nunca é suficiente e a recompensa está sempre vazio. É por isso que eu te digo: não inveje aqueles que parecem poderosos sem integridade. Não admire quem consegue sem alinhamento. Não quero atalhos que pulem a verdade. O que parece elevação pode ser armadilha. O que parece proteção pode ser preparando-se para uma queda. Sua vida não é destinado a ser vivido em batalhas secretas sozinho. Você foi projetado para conexão, para prestação de contas, pela luz, pela verdade dita em voz alta. Quando você é tentado a esconder algo, traga para a luz. Quando for tentado a justificar, peça para maior clareza. Quando você se sentir tentado a controlar, escolha confiança. Essas opções protegem você mais do que você saber. E lembre-se disso, meu amado criança. A escuridão é real, mas não é soberano. Está se mexendo, mas não está chovendo. Que sussurra, mas não decide o seu destino. Contanto que você permaneça disposto a ouvir, para corrigir, para voltar, você nunca além do alcance. A mulher naquela, o tribunal achou que ele tinha ido longe demais para voltar o relógio. Mas a verdade é que voltar atrás é sempre possível. Até que ela se convença, ela mesma não era. Orgulho selou o que a humildade poderia ter sarado. Estou dizendo, você é esta. Agora então, você nunca fará o mesmo. Aaron, meu filho, agora devo levá-lo além das paredes daquele tribunal. Porque quando as portas se fecharam e a multidão lentamente dispersos, muitos acreditavam que a história tinha feito. Mas Deus sabe que alguns dos finais são apenas a revelação do que ele já se decidiu sobre o invisível. O que aconteceu depois não? Manshades. As câmeras não captaram. Os repórteres fizeram. Não descreva. No entanto, foi o mais momento significativo de todos. Como ela era levado, as correntes tilintando baixinho com cada passo. A confiança que ela carregava começou a rachar. Não exteriormente, ainda não, mas interiormente. O sorriso que havia incomodado tantos, ela começou a se sentir pesada no rosto, como se ele não pertencia mais lá. A voz que eu tinha confiado por tanto tempo, aquele que havia sussurrado tranquilidade, o poder, a isenção, começou a esmorecer. No
Dramaticamente, não com raiva, mas com silêncio. E o silêncio, minha filha, é muito mais aterrorizante para uma alma enganada que punição. Durante anos, ele confundiu aquela voz por força. Ela pensou que estava liderando ela, protegeu-a, levantou-a. Mas, ora, como a realidade da finalidade pressionava mais perto, aquela voz não se levantou para atender dela. Ele não a defendeu. Ele não me promete fugir. Ele se aposentou, porque a escuridão não permanece quando a alma não pode mais servir ao seu propósito. Use e depois abandone. Isso é algo que poucos entendem. O inimigo não forma apegos, ele forma transações. E quando a transação for concluída, quando você não pode tomar mais nada, não resta lealdade para honrar. A mulher tinha dado tudo o que podia. Ela, consciência, sua compaixão, sua integridade, e agora não havia mais nada a fazer, excerto. Então ela foi deixada sozinha. Foi quando o medo finalmente veio. Não é o tipo de medo que grita e ele desmaia. Do tipo silencioso. O cara que instala o peito e sussurra. E se eu fosse errado? Pela primeira vez em anos, ela me sente exposta. Não ao povo, não à lei, mas à verdade. E a verdade é que quando você demora demais, é doloroso de enfrentar. Minha filha, entenda isto. O julgamento não recaiu sobre ela, porque o céu é cruel. Caiu porque a misericórdia fora rejeitada demasiadas vezes. Os avisos haviam chegado. A oportunidade de retornar tinha sido oferecido. Convicção havia sussurrado, mas a cada vez ela escolhia o orgulho. Cada vez que ela escolheu o controle. Toda vez que ela escolheu acreditar que ela era além da correção. O céu não corre para o julgamento. Espere um minuto. Cole, é por minha conta. Mas chega um momento em que é permitido o caminho a seguir causa mais danos do que pará-lo. E esse momento teve. Ele chegou. Agora ouça com atenção, porque isso é onde a mensagem se torna profunda. Pessoal, essa história não é contada. Então você teme julgamento. Foi então dito que reconhecer proteção. Você está vivo, respirando consciente e sensível à verdade, porque ainda é dentro da janela de escolha. Você ainda tem acesso à correção. Você ainda sente a convicção. E convicção não é condenação. Convicção é a prova de que é vigiado. Muitas pessoas confundem este. Pensam sensação de mal-estar. A correção ou desafiado significa que algo está errado. Mas a verdade é o contrário. O lugar mais perigoso que uma alma pode ser é quando ele não é mais perturbado por o desalinhamento. A mulher ouviu falar sobre alcançado no momento, um ponto em que nada a perturbava. Não o dano que ela causou, não as vidas que ela danificou, não o aviso que ela ignorou, que a dormência não a protegia, que ele a destruiu. Minha filha, se sentes aquele desconforto suave quando algo te afasta da verdade, graças aos céus, por causa disso. Se você sente aquele controle interior quando o orgulho sobe, quando a amargura cresce, quando compromisso parece tentador, não faça isso. Silencio, que não é fraqueza. Essa é a sua salvaguarda. Você vive em uma época em que o engano é sutil. Ele nem sempre pede para você fazer algo obviamente errado. Ele costuma perguntar para justificar algo um pouco fora do lugar, para atrasar a obediência, para suavizar a verdade, para permanecer em silêncio quando é preciso clareza, para priorizar a paz sobre integridade, para escolher o conforto sobre o alinhamento. Esses momentos moldam a direção. A mulher, naquele tribunal, eu achava que estava livre, porque ela estava respondendo apenas para si mesma. Mas liberdade sem verdade é só outra forma de cativeiro
Ela achava que era poderosa porque ela controlou os resultados. Mas controle sem humildade sempre colapsa para dentro. A verdadeira autoridade vem do alinhamento. Não. Dominação. A verdadeira segurança vem da rendição. Não. Manipulação. A verdadeira força vem da obediência, não rebelião. Isso é o que ela nunca entendeu. Quando o céu permitiu o juízo, de pé, não foi porque a restauração era impossível, mas porque a restauração, ele havia sido rejeitado. O arrependimento estava sempre disponível. Voltar atrás sempre foi possível. Até que o orgulho a convenceu de que ela não era mais. Eu precisava. Minha filha, o orgulho é o mais porta perigosa porque parece confiança. Diz que você sabe melhor, que você vê com mais clareza, que está isento. E uma vez que o orgulho se enraiza, a correção parece um ataque. A orientação parece controle. E a verdade parece uma ameaça. Por isso, humildade é proteção. A humildade mantém o coração ensinável. A humildade mantém afiado o discernimento. A humildade mantém a alma alinhada. E agora devo falar com você claramente. Você não está sendo observado para ser punido. Você está sendo vigiado para ser protegido. A razão pela qual esta mensagem encontrou você não é porque o perigo é garantido, mas porque